Vamos lá, equilíbrio de oxirredução, conteúdo nosso de analítica hoje. Falando aí então das reações de oxirredução que podem ser aproveitadas nos processos de titulação. O nosso foco aqui, a gente está fazendo essa revisão para conseguir acompanhar bem o entendimento das titulações que envolvem oxirredução. E são reações aonde nós vamos estar trabalhando com espécies que vão ter a característica de, ao estar em contato, energeticamente vai ter um favorecimento para que uma dessas espécies perda elétrons. Então, elétrons vão estar deixando de fazer parte de uma determinada espécie que está ali no meu sistema, e esses elétrons vão, então, ser incorporados pela segunda espécie que estiver envolvida naquela reação. A espécie que perde elétrons, ela está perdendo carga negativa. Então, ela está se tornando uma espécie mais positiva. Esse efeito nós chamamos de oxidação. Por sua vez, esses elétrons que são perdidos vão estar sendo incorporados por uma segunda espécie que também precisa estar ali no meio, e a espécie que recebe os elétrons, ela vai ter uma mudança de carga, mas a carga dela vai se tornar menor, uma vez que ela está recebendo carga que é negativa. Essa espécie que recebe os elétrons é então a espécie que sofre redução. Isso tudo, uma oxida, a outra reduz, é um processo, esses dois processos sempre acontecem juntos, não tem situação em que eu vou ter substâncias que apenas oxidam e uma outra situação em que eu vou ter substâncias que apenas reduzem, já que elétron, quando ele deixa de fazer parte de uma substância, é porque ele está sendo transferido para outra. O elétron não tem como ele desaparecer ali no meu sistema ou ele ficar em solução. Ele é transferido. Então, outra espécie sempre vai ter que recebê-lo. Então, sempre que tiver oxidação, tem também a redução acontecendo. Claro que no dia a dia, às vezes, a gente utiliza o termo oxidação com mais frequência por uma questão de costume mesmo, né? A gente costuma falar assim, deixei o material metálico, ficou exposto e enferrujou. A gente até ouve bem esse termo, enferrujou, para qualquer material metálico. Na verdade, enferrujar é a oxidação do ferro. E se ele oxidou, o meio aonde ele está presente sofreu redução. Seja pelo vapor d'água que está ali, ou se já está em contato com alguma superfície mais úmida, ou se tem metal encostando com metal, se um oxida, o outro vai reduzir. Sempre esses dois processos acontecem conjuntamente, oxidação e redução. Aqui alguns exemplos, né? Aí a gente tem um navio, parece que está atolado num banco de areia, né? Então, pela imagem, dá a ideia de que já tem um tempo que esse navio está exposto, e principalmente quando se trata de qualquer tipo de metal que está em região litorânea, não precisa nem estar em contato com a água do mar. Só de estar em região litorânea, o processo de oxidação vai ser acelerado, porque a água salina, a água salgada, ela vai ter uma concentração de sais que favorece essa troca de elétrons, que facilita esse processo, energeticamente falando. Então, o processo de oxidação e redução ele vai ser mais rápido em regiões litorâneas ou quando o meu material está em contato direto com a água do mar. Bom, quando a gente fala de metal, é meio óbvio, né? Que isso aconteça. Mas, na verdade, as reações de oxirredução acontecem com uma série de materiais, não só com materiais metálicos, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, olha só, começando aqui, né? A gente tem, uma lata, então, desculpa, acabei passando uma a mais, voltamos. Qualquer que seja o metal que compõe essa lata, a gente vai ter uma oxidação ou redução acontecendo a partir do contato com a umidade.
Uma coisa que eu achei bem legal nessa imagem é porque ela traz aqui um monte de fósforo, né? Tendo a cabecinha lá queimada. E aqui ela traz, parece que é uma foto de churrasqueira, né? Carvão em brasa. Quer dizer que queima é processo de oxirredução? Se a gente for observar o NOx das espécies antes de passarem pela combustão e depois de passarem pela combustão, se eu for comparar em termos de carga as espécies reagentes com as espécies produzidas, a gente vai ter diferença, sim, na carga. Tá? Dos slides seguintes, eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão da carga, né? O termo que a gente usa para se referir a essa carga. Aqui a gente tem uma montagem, na qual é uma montagem dessas que a gente faz para representar as pilhas. A gente costuma fazer uma atividade didática mesmo, seja em sala de aula ou em laboratório, né? E o legal dessas montagenzinhas é que a gente pode tanto associar um medidor de corrente, algum tipo de aparelho que consiga medir a corrente, ou uma coisa que a gente costuma fazer quando faz aquelas pilhas de batata, com limão também, dá para fazer uma pilhazinha utilizando os pedacinhos de metais, né? Conectando aí direitinho. Esses LEDzinhos, essas luzinhas de LED que fica em pisca-pisca de Natal, com a corrente que é produzida em algumas montagens cotidianas, comuns ali de pilha, a gente consegue fazer elas acenderem. Então, comprova, ó, tá passando corrente aqui, porque a lâmpada acendeu. Mas tem que ser uma lâmpada que não tem uma voltagem baixa, né? Lembrando que a voltagem guarda uma relação com a corrente, né? Então tem que observar esse detalhezinho aí. E aqui, né, o bafômetro, ok? Amanhã eu vou estar disponibilizando para vocês um videozinho que mostra uma pessoa do laboratório fazendo reações de oxirredução e ela vai fazer essa reação aí do bafômetro, que é uma reação de oxirredução que vai acontecer utilizando o dicromato de potássio e o álcool. No caso do teste que é realizado, quando a pessoa sopra, vapores de álcool vão então, como são vapores, como a substância gasosa, né? As moléculas, as partículas de gás têm alta energia cinética, o gás vai começar então a atravessar todo aquele espaço ali aonde a pessoa soprou e vai chegar num determinado ponto do aparelho em que se tem alguma superfície que possa estar impregnada com o dicromato. A reação do dicromato a troca que vai acontecer de elétrons entre álcool e dicromato vai levar à redução do dicromato, tá? O dicromato é que vai reduzir o outro, né? E aí ele vai oxidar o outro, ele que vai provocar ele que oxirreduz. E quando a gente faz no laboratório, a gente vai observar uma mudança de cor. No bafômetro tem todo um sistema montado para traduzir essa alteração num sinal digital. E é dessa forma que é feito o teste. E acabei não comentando aqui da maçãzinha, né? A gente sabe que se partir uma maçã, deixar ela sem a casca, né, com a polpa exposta, aquela polpa ali vai escurecer. Isso acontece também com batata, com pêssego, com banana, uma série de alimentos. A gente percebe essa mudança de cor quando ele fica exposto, sem estar com sua superfície com alguma proteção. É um processo de oxidação que acontece porque aquela parte que vai escurecer, que vai ter mudança de cor, vai estar realizando troca de elétrons com o ar. Então, toda reação que envolve troca de elétrons, algum material está perdendo elétrons, outro está ganhando, é uma reação química de oxirredução. Bom, a gente avalia a oxirredução a partir do chamado, a gente avalia numericamente a partir do NOx. O NOx é aquela carga que vai estar associada à espécie química, então a gente vai ter o símbolo da espécie química e uma carga sobrescrita.
essa carga, esse valor que está associado à espécie, que pode ser positivo ou negativo, né? Vai ser positivo quando a espécie perdeu elétrons, vai ser negativo quando a espécie ganhou elétrons. Ou pode ser zero também. Se eu estiver lidando com uma substância simples, que está no seu estado mais estável de existência, esse NOx aí vai ser zero. Então, vai ser importante a gente observar essa carga. Hoje eu coloquei um exercíciozinho para a gente dar uma treinada nessa coisa de relembrar um pouco, né? Como é que eu avalio a carga? Porque lá na titulação, essa avaliação vai servir para a gente tornar a equação balanceada e, com isso, a gente conseguir fazer aquele cálculo, né? No ponto de equivalência, número de mols do titulante é igual ao número de mols do titulado. Isso vai continuar valendo para a reação de oxidação. Né? Eu estou repetindo essa frase desde quando a gente começou a estudar a titulação, que foi lá na titulação ácido-base, um tempinho atrás, mas é o básico da titulação, sobretudo no que diz respeito aí ao cálculo. Toda a minha amostra, que está lá no titulado, já tem que ter reagido com o titulante para eu entender que a minha titulação encerrou. Aí eu posso fechar a bureta, fazer a leitura do volume e proceder com os cálculos. Nos cálculos da titulação de oxirredução, vai ser de extrema importância a gente ter o conhecimento do NOx, porque esse cálculo do ponto de equivalência, ele leva em consideração uma equação que está balanceada. A equação que mostra para a gente qual que é a reação que aconteceu entre o titulante e o titulado. A partir de quando ela está balanceada, eu consigo fazer meu cálculo e, com isso, determinar a quantidade de amostra que estava presente. Então, hoje a gente vai dar uma revisada legal nessa questão de NOx, o cálculo do NOx. A gente vai ver que tem algumas espécies que têm um NOx fixo, outras espécies o NOx vai ser variável, e aí a gente vai ter que calcular, mas é um cálculo bem simples, né? Essa parte de cálculo de NOx, quando vocês trabalharam em eletroquímica, na fisicoquímica, vocês chegaram a rever? Vocês tiveram fisicoquímica 1 e 2, né? Isso aí. Yeah. Teve essa revisão de NOx? Eu acho que não, viu? Você está Então, fazendo beleza. os cálculos de gases, essas coisas. Sim, mas na eletroquímica, já tiveram eletroquímica dentro da fisicoquímica, gente? Não. Eu não tenho certeza, viu? Eu acho que não. Eu também acho Pilhas. que não. Estudaram pilhas? Estudaram pilhas? Não. Também não. Ah, tá. Não, não tem problema não. A gente faz aqui. Vai dar para revisar direitinho. É bem simples. Né? Vocês já estão fazendo cálculo de titulação, cálculo de NOx não é nada, não. Bom, essa tabela de NOx, eu peguei uma resumida. Vocês vão ver que provavelmente na tabela periódica que vocês têm, que vocês utilizam comumente, vai ter, costuma, né, no verso, em algum ponto, já ter uma tabelinha de NOx. Não tem que decorar essa tabela de NOx, né? Repetindo aqui, tabela é para ser utilizada. E aí ela vai servir como uma orientação para a gente conseguir proceder aos cálculos de NOx. Lembrando que o NOx é a carga que está associada às espécies químicas e essa carga ela não é aleatória. Ela está associada às características que essas espécies apresentam, sobretudo a sua distribuição eletrônica, ou seja, a quantos elétrons estão presentes lá na última camada da espécie. Porque a partir da avaliação dos elétrons da última camada, ou camada de valência, é que a gente vai conseguir ter essa avaliação do que acontece com a espécie. Se ela tem tendência de perder elétrons, toda espécie que tem tendência de perder elétrons, ela vai ficar com um NOx positivo, ou a situação contrária, que é quando a espécie tem tendência de ganhar elétrons, então ela vai ficar com um NOx negativo. Por que a gente costuma trabalhar com
essas tabelas de NOx, para a gente ter uma orientação. Vocês estão vendo que a tabela ali, ela não apresenta o NOx de tudo que é espécie, não, tem algumas. Mas e aí? Se eu for pensar na tabela periódica, em todos os elementos que estão lá, todos têm um NOx? Sim, nem que seja zero, mas todos têm. Mas como que então nós vamos fazer para saber o NOx dos elementos que não estão comumente listados em tabela? A gente vai fazer a conta, tá bom? Vou comentar aqui a tabela. Nas duas últimas colunas aqui, nas duas últimas linhas, vai ficar claro como é que a gente faz esse cálculo de NOx. Bom, acho que eu vou dar uma reduzida aqui, só para visualizar o início da tabela, né? Porque a linhazinha aqui, né, do programa estava tampando. Primeira regra importante para cálculo de NOx. Toda substância simples tem NOx zero. Lembrando o conceito de substância simples, é substância que é formada por um único elemento. Os exemplos que estão aqui na tela são o gás oxigênio e o enxofre, que se organiza, né, a partir de 8 átomos. Então, o que importa para que eu classifique uma substância como substância simples não é a quantidade na qual aquele átomo se repete, é o fato dela ser formada por um único elemento químico. Então, ó, O2 tem 2 átomos, mas os 2 átomos são de oxigênio. S8 tem 8 átomos, mas os 8 são de enxofre. Se a gente pensar num elemento metálico aqui, ferro, no seu estado sólido, NOx zero também. Quando eu coloco essas outras espécies aqui com valores de NOx diferentes de zero, eu estou necessariamente considerando que esses elementos já estão ligados, já estão formando substância. Quando o elemento está ligado, quando ele forma substância, aí sim ele tem um NOx associado, ele tem uma carga associada. Bom, os elementos da família 1A, ou família dos metais alcalinos, mais a prata, tem uma distribuição de seus elétrons tal que vai permitir que eles apresentem apenas esse NOx aqui, mais um. Então, percebam que o critério para a gente determinar NOx caminha lado a lado com a localização do elétron na tabela periódica. Perdão, a localização do elemento na tabela periódica. Uma vez que o elemento é organizado de acordo com o seu número atômico, e que se o elemento for neutro, a quantidade de prótons, que é o número atômico, é igual à quantidade de elétrons, então, tá aí a justificativa para a gente saber, ó, se tem tantos elétrons no elemento, quando eu faço a distribuição eletrônica, lá na camada de valência ficaram tantos, são esses que ele vai ter a tendência de perder ou de ganhar, e a partir daí que seu NOx vai ser determinado. Então, os elementos da família 1A são elementos que têm um elétron na última camada, ou camada de valência. E a tendência para que se tornem mais estáveis é que eles perdam esse elétron. Consequentemente, eu vou ter elementos que têm NOx mais um. Muito bem. Bom, a prata é metal de transição. Não está na família 1A. A justificativa para o NOx dela também ser mais um é realmente ali a organização de seus elétrons nas camadas. Bom, a gente tem a família 2A mais o elemento zinco. Novamente, a justificativa para o NOx ser mais 2 é a distribuição dos elétrons nas camadas. Então, ó, tá numa espécie química, tá numa fórmula, ficou com dúvida na carga que aquele elemento tem, no NOx que aquele elemento tem? Dá uma olhadinha na tabela periódica. O alumínio vai apresentar NOx mais 3. Aqui eu quero fazer uma observação. Quando a gente avalia a família na qual o metal alumínio está presente, tem uma série de outras espécies químicas. Por que só o alumínio apresenta esse NOx fixo, esse NOx mais 3? Primeiro porque ele é um elemento metálico, na família do alumínio tem outros elementos que são ametais, então não vão ter tendência de perder elétrons. Lembra que metal, no modelo de ligação metálica, os metais têm elétrons livres que ficam circulando ali
pela estrutura da substância, né? Os prótons ficam em pontos fixos e a gente fala até que é o modelo do mar de elétrons. Então, é isso que justifica para que os metais tenham tendência de ficar com carga positiva, de ter NOx positivo, que indica que eles perdem elétrons. Quer dizer que existe uma viabilidade energética para que esses elétrons sejam transferidos para outra espécie. Claro que tem que ter outra espécie em contato, né, pessoal? Muito bem. O hidrogênio, gente, o hidrogênio carga mais um, ele só tem um elétron, só tem aquele para perder. Eu quero ressaltar que nos hidretos, quando o hidrogênio se liga a um metal, ele vai ficar com carga menos um. Mas isso é raro, hidretos são pouquíssimos. É mais fácil a gente passar a vida sem jamais ver um hidreto, sem jamais ter contato com o hidreto, seja no laboratório ou até no dia a dia, né? Alguns airbags têm hidretos dentro, né? Que com impacto, então, vão participar de uma reação que vai liberar uma quantidade grande de gás, fazendo com que o airbag infle. Mas aí são exemplos realmente pontuais. Oxigênio. Pois é, o oxigênio, vamos falar dele com carinho. Os oxidantes que a gente comumente utiliza em titulação vão ter o oxigênio com esse NOx-2. Boa parte das espécies químicas, na verdade, quase todas que têm oxigênio, o oxigênio está com NOx-2. Mas tem casos em que o NOx dele vai ser um pouquinho diferente, como, por exemplo, nos peróxidos, né? Nos meus exemplos, eu pus um peróxido para a gente ver essa diferenciação. Mas olha, gente, no nosso caminho aqui de titulação, todas as espécies, o oxigênio vai ter esse NOx-2. Até porque ele é da família 6A, né? Então essa é a tendência dele mesmo. 6A tem 6 elétrons na última camada. A fim de alcançar a estabilidade, a tendência é ganhar 2 elétrons. Espécies da família 5A são espécies, depende também aqui, tá vendo? Está escrito assim, compostos sem oxigênio. Por que estou falando sem oxigênio? Se eles formarem óxidos, né, se juntarem-se com o oxigênio, a gente vai considerar o oxigênio-2 e calcular para saber quanto que é o NOx da outra espécie. Tá bom? Composto da família 6A, a tendência do NOx-2, também só se o oxigênio não estiver junto. Quando o oxigênio está junto, eu considero -2 para o oxigênio e calculo da outra espécie que está ligada a ele. E a família 7A, todo mundo é -1. Agora, eu disse que essas duas últimas linhas aqui, era extremamente importante que a gente tivesse assim, um cuidado para observar como que funciona, porque aqui vai ser o pulo do gato para a gente saber fazer cálculo de NOx. Olha esse exemplo, CaO. É uma espécie química, é uma substância, no caso aqui, iônica, né? Mas poderia também ser uma substância molecular. A questão é que aqui não é um íon. É uma substância em que os átomos se uniram, ela foi formada e houve ou um compartilhamento ou uma transferência de elétrons. O somatório, quer dizer, quando eu somo o NOx do Ca com o NOx do O, tem que dar 0. Substância química não fica elétron sobrando, não. Isso é instável para a substância. A substância busca estabilidade. Então, qualquer substância química, o NOx resultante vai ser 0. E olha só como que faz sentido. Cálcio, família 2A, NOx +2. Está aqui, ó, +2. Oxigênio, NOx-2. Está aqui também, -2. Quando a gente soma, né, +2 com -2, o resultado é 0. Isso vai ser diferente quando a gente tiver um íon. Olha o nosso exemplo de íon aqui. SO4 -2. Opa, já tem uma carga aqui no SO4. Então, o resultado do somatório da carga do S com a carga do O tem que dar -2. Tá bom? Esse é o detalhe. Bom, olha só como que foi feito esse cálculo aqui. Eu achei interessante. Eu falei para vocês desde o início. Gente, oxigênio, tudo que a gente vai usar aqui, o oxigênio vai ter NOx-2. E aí, na hora que vai fazer essa conta aqui, ó, tá chamando o S, representando o S por X, né? Tem carga X. E o oxigênio tem carga -2. E aí, colocou -8 aqui. Por quê que colocou -8? Alguém tem alguma ideia? Eu falei, o oxigênio é -2.
Na hora que foi juntar a carga do S com a carga do O, beleza, o S representou por X, mas o O representou menos 8. Então, olha o detalhe aqui. Cada oxigênio tem carga menos 2. Olha quantos oxigênios que a gente tem aqui? 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Por que mesmo que o resultado aqui tem que ser menos 2? Porque, olha, eu tinha um íon aqui do lado de fora do parêntese, já estava apresentada para mim a carga do íon. Eu só vou ter um somatório diferente de 0 no cálculo de NOx quando a carga for de íon, já estiver aqui representado. Bom, fazendo esse cálculo aqui, então, x é igual a mais 6, quer dizer que no SO4 menos 2, o enxofre tem carga mais 6. Bom, vamos ver aqui algumas equações de oxirredução. Essa aí é a popularzinha da pilha, pelo menos da primeira pilha que usualmente a gente estuda, que é a pilha de Daniel, né? Então, na pilha de Daniel, a gente tem eletrodo de zinco, eletrodo de cobre, solução de zinco, solução de cobre. Como que a gente olha numa reação química a partir da sua equação, qual espécie oxida, qual que reduz? Vamos ver direitinho? Olha essa equação aqui, zinco no estado sólido, reagindo com cobre, mas aqui é o cobre que está em solução aquosa. Outro detalhe importante, se tem carga, está em solução. Bom? Resultando em cobre sólido, mais o zinco com carga mais 2. Vamos ver o que aconteceu com o NOx quando a gente compara a espécie que estava lá no reagente com a espécie que está no produto? Bom, considerando o nosso slide anterior, que traz a tabela de NOx, o que a gente tem? Esse aqui sumiu. Ó, substância simples, não está em solução aquosa, o NOx é 0. Lá no produto, o zinco aparece com o NOx mais 2. Então, vocês percebem que o NOx do zinco aumentou? Foi de 0 para mais 2. Isso significa que essa espécie sofreu oxidação. Agora, vamos ver a situação do cobre. Estava em solução aquosa, então o NOx estava mais 2 nos reagentes. Nos produtos, é um sólido. Cobre no estado sólido é a substância simples cobre. Então, se o NOx diminuiu, sofreu redução. E esse é o critério. NOx aumentou, oxidação. NOx diminuiu, redução. Coloquei mais outros exemplos aqui, agora em reações em que eu tenho a formação de uma espécie química. Porque aquela primeira equação era uma equação já mais simplesinha, né? Já mostrava tudo com carga. Aqui não. Aqui a gente vai ter que avaliar essa carga, porque olha só, eu tenho duas espécies que são substâncias simples, ó. 4Fe tem 4 átomos de ferro, mas é só ferro, não tem outra substância aqui. 3O2, 3 moléculas do gás oxigênio, mas é tudo O, não tem outra espécie. Então, beleza, aqui substância simples, NOx 0. Mas lá no produto, eu tenho a fórmula de uma substância. Então, vou ter que calcular isso aqui, vou ter que saber quanto que é a carga de cada um desses aqui, não é? Então, olha só, oxigênio, a carga é menos 2. Só que eu tenho oxigênio aqui presente na quantidade, na proporção de 3 mols. Então, quer dizer que essa partezinha da molécula aqui, esse O3, vai responder por menos 6, sendo menos 2 de cada oxigênio. Se a parte negativa, que é o O, corresponde a menos 6, a positiva, que é o ferro, corresponde a mais 6. Como eu tenho 2 átomos de ferro aqui, cada ferro tem NOx mais 3. Agora a gente avalia, o oxigênio foi de 0, que estava aqui no reagente, para menos 2 no produto. É a espécie que sofreu redução, diminuiu o NOx. Já o ferro foi de 0 para mais 3. É a espécie que sofreu oxidação. Pessoal, a gente está por menos de 1 minuto, já vai encerrar, tá? Aí vocês me dão só esse tempinho em que o Zoom faz a conversão, porque a aula estava sendo gravada, e eu já reinicio aí do mesmo link, ok?